Para quem não entendeu ainda, fala, Cris, mas um tema, inglês antes do inglês, o que será que é isso, né? Eu quero falar inglês, não sabia que tinha nada antes do inglês. Ah, Cris, mas eu já comecei a estudar inglês, eu já estudei anos e anos e eu não consigo falar inglês. Então, porque você não sabe disso ainda. Ninguém te falou isso. É o inglês antes do inglês. E hoje eu estou aqui para contar isso para você. Como é que você faz para usar da melhor maneira possível as suas aulas de inglês, a maneira que você aprende, o tempo que você investe aprendendo inglês. Então, esse é o inglês antes do inglês, para você falar inglês de uma maneira fluente, para você destravar, para você conseguir desenvolver o teu inglês. Então, esse é o inglês antes do inglês. Sejam super bem-vindos. Eu sou a Crisley Leonel, da Óculos Academy, e a gente está aqui toda quinta-feira, trazendo inglês de qualidade para você, informação de como é que você faz para melhorar o teu inglês, para destravar e para conseguir tudo que você precisa, né, com relação ao inglês, abrir as portas para você com relação ao teu inglês. Então, vem, chama seus amigos, quem você souber que precisa estar aprendendo essas informações também, chama para a live, que a gente vai estar aqui por mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, falando do inglês antes do inglês. Eu costumo dizer que são as primeiras 20 horas do seu inglês que vão fazer a diferença total na maneira como é que você aprende, na maneira como é que você entende. Então, essa aula é realmente para você destravar. Se você já estudou inglês em várias escolas, se você já estudou com professor particular, se você já tentou fazer intercâmbio, mas ainda não sente segurança no seu inglês, essa aula é para você. Se você está precisando aí de uma promoção no seu trabalho e está precisando do inglês para ter essa promoção, fica aqui com a gente que você vai entender como é que você faz para melhorar o teu inglês de uma vez por todas, para realmente destravar. E não é alguma coisa que você vai aprender hoje para amanhã esquecer, não. Isso aqui são informações para que você realmente consiga dar um salto quântico no teu inglês. E quem sou eu para falar disso, né? Cris, que autoridade que você tem para falar isso para mim? Gente, eu estudo inglês desde os meus 7 anos de idade. Eu moro aqui na Inglaterra desde... Olha, eu vim para cá... Ai, vai entregar a idade, né? Mas tudo bem. Eu moro aqui desde 99, foi a primeira vez que eu vim. Então, assim, eu aprendi muito, eu já aprendi com vários métodos, já ensinei muita gente, eu ensino inglês como profissão desde 2012, e eu já ajudava as minhas amigas da escola, da faculdade, a passarem no inglês. Então, é por isso que eu venho aqui trazer para vocês essas informações, e eu junto também com toda a minha experiência do mundo corporativo, trabalhando em indústrias nacionais, multinacionais, trabalhando também aqui em Londres, em várias áreas diferentes, e também porque eu vivo o dia a dia do inglês, que é importante, e mais os cursos que eu fiz de programação neurolinguística, de ensino de inglês, metodologia, como é que a gente faz para a pessoa aprender, e aí fui estudar psicologia positiva para ver como é que a gente aprende melhor e mais fácil, fui fazer o coaching, né? Fui estudar o coaching para poder trazer para você todas essas informações. Então, aproveitem essa live para você, e se tiver alguém que você queira chamar para entender como é que faz para aprender o inglês antes do inglês, vem com a gente, que a gente está aqui, tá bom? Então vamos lá, hoje tem bastante coisa para a gente falar. Eu vou começar falando aqui como é que você faz para realmente destravar, né? Então, o que você precisa descobrir para realmente ter uma melhor eficácia, uma melhor entrega com relação ao seu inglês. E muita gente acha que tem que ser perfeito, né? Ai, Cris, mas eu vou ter que falar perfeito antes de falar, como é que eu faço? Gente, não tem nada a ver. Eu vou ensinar alguns truques para você, que você consegue realmente desenvolver o teu inglês sem precisar ficar maluco aí, ter que falar perfeito, sabe? Entender que a comunicação, ela vai muito, muito além das palavras. Então, hoje a gente vai falar disso um pouquinho. Gente, tá um calor aqui, ó, tô até com um ventiladorzinho aqui, se estiver atrapalhando, podem comentar, mas hoje tá muito quente aqui, e eu deixei a janela aberta também, se entrar algum bicho, vocês vão ver eu saindo correndo aqui. If a bug comes in, I'll just be jumping around, but there we go, because it's really very hot here in the UK. So, for a change, yes? For a change, porque nunca faz calor aqui, né? Nunca faz calor, não, hoje tá, mas não faz muito calor. Então, quando tá calor, a gente não tá acostumado. We are not used to being hot in here. But there we go. Without further ado, então, sem mais delongas, without further ado, I'm going to bring this information to you. Okay, so there we go. Então, o que é o inglês antes do inglês? Para quem não entendeu ainda, fala, Cris, mas um tema, o inglês antes do inglês, o que será que é isso, né? Eu quero falar inglês, não
não sabia que tinha nada antes do inglês, né? Então, vamos entender o que é o inglês antes do inglês. O inglês antes do inglês, gente, são os conhecimentos, ferramentas técnicas, insights, que vão tornar o aprendizado do inglês muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais interessante para você. Porque você precisa engajar no conhecimento. Não adianta, sabe quando Einstein dizia que conhecimento é mais importante desculpa, a imaginação é mais importante do que o knowledge, imagination is more important than the knowledge, ele não estava denying, he was not denying knowledge, não era que ele estava esnobando o conhecimento, né? Mas o que ele dizia? Que o conhecimento, sem você colocar em prática, sem você ter uma imagem mental daquilo e colocar a imagem em ação, aquilo não vai resolver nada. Então, eu estou trazendo esses insights para que você tenha um inglês, assim, muito mais focado, para que o inglês se torne interessante. E aí, você vai, através dessas técnicas que eu vou passar aqui para você hoje, você vai conseguir se comunicar em inglês com a mesma clareza que você se comunica em português. E eu vou informar para você como é que você pode desenvolver essa habilidade que você já tem de falante. Você já é falante de um outro idioma, ok, sem problemas. Mas se você já tem essa habilidade, você consegue transferir essa habilidade, a gente fala transferring skills, para poder falar inglês. E você vai conseguir encarar o inglês de uma maneira totalmente diferente. Eu tenho certeza que do que a gente vai falar aqui, você nunca ouviu falar, se você não acompanha as minhas lives aqui na quinta-feira.